Olá, companheiros e companheiras do canal Marco Zero. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Você que está aqui pela primeira vez ou outras vezes também, mas que ainda não se inscreveu, inscreva-se e, se possível, faça parte também do nosso clube de membros. Vocês devem ter acompanhado que nas últimas horas a grande notícia que sai em toda a imprensa é o discurso do presidente Lula ontem na abertura da Assembleia Geral da ONU. É indiscutivelmente um discurso histórico, grandioso, em que o presidente Lula pôde, inclusive, demarcar certos aspectos, não apenas presentes na realidade brasileira, mas também na realidade mundial, que toca, portanto, a todos e todas. Eu não vou repeti-los aqui, porque eu quero chamar a atenção apenas para uma questão muito particular que o presidente Lula mencionou ontem e que nós devemos recolocá-la aqui e refletir a partir dela. O discurso também está disponível na internet. Você pode assisti-lo, se ainda não fez, assisti-lo novamente, se quiser, ou também lê-lo, né? Ler o discurso do Lula ontem na Assembleia Geral da ONU. Eu quero chamar a atenção para o seguinte trecho. O neoliberalismo agravou as desigualdades econômicas e política que hoje assolam as democracias. Seu legado é uma massa de excluídos. Em meio a seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Olha, o presidente Lula fez uma demarcação excelente, tanto do ponto de vista do que foi ou do que tem sido essa política neoliberal aplicada especialmente no sul global, tá? É claro, ela tem seu início com a Margaret Thatcher, o Ronald Reagan, tendo aqueles pensadores da escola de Chicago, nomeadamente Milton Friedman, mas que traz também influências do von Mises, do Hayek, e é implantado com força no Chile, do Pinochet. O Guedes passou por lá, sendo professor da universidade no Chile. Ele estudou em Chicago, na década de 1970, e foi professor na Universidade do Chile, na década seguinte, durante a ditadura Pinochet. Então, esse neoliberalismo, que foi uma agenda global, estabelecida especialmente dentro do consenso de Washington, e a partir dali exportada para o mundo todo, graças, inclusive, a esses organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, também criticado por Lula ontem, que tem servido como um grande instrumento de ajuste fiscal, ajuste neoliberal em países chamados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ou que estão no sul global. Veja, por exemplo, o caso da Argentina, aqui, nossa vizinha. Então, o Lula acerta quando diz o seguinte: esta agenda neoliberal, ela não dá conta da realidade. Ela não consegue efetivamente resolver os problemas que temos. Ao contrário, acaba agravando-os ainda mais, porque chega com um discurso de retirada do Estado, quando é o Estado justamente esse indutor, esse Estado que a gente chama de desenvolvimentista, que é capaz, sim, de fazer a economia girar. É o principal motor da economia, dessa economia contemporânea, tá? O PIB brasileiro, por exemplo, ele está assentado em um tripé: investimento público, investimento privado e consumo das famílias. Então, veja só você, o Lula critica acertadamente esse neoliberalismo, que nos deixa em escombros, que é falido. Veja o que a Europa e os Estados Unidos têm feito. Eles têm feito exatamente o contrário daquilo que a cartilha neoliberal diz. O Biden, por exemplo, é um grande exemplo e chega aí com 12 a 14 milhões de empregos, um Estado investindo pesadamente em infraestrutura e uma condição muito favorável dele lá. A mesma coisa na Europa, inclusive com reestatização de diversos serviços. Eu não estou dizendo que tudo deve ser tudo, tá? Em todo lugar,
mas perceber esses sinais e para onde eles estão apontando. Então, eles apontam hoje para uma necessidade de superação dessa agenda neoliberal, que inclusive Lula acerta no segundo ponto. Ela tem sido muito bem utilizada pela extrema-direita, que propõe soluções muito fáceis. Por exemplo, o diagnóstico está correto. Nós temos um problema na educação brasileira, um problema de décadas, e a gente não consegue resolver. A extrema-direita diz o quê? Vamos militarizar as escolas. Como se o problema fosse justamente a questão da disciplina, da autoridade, da hierarquia, sem considerar os aspectos realmente estruturais da educação brasileira, que precisam, sim, ser eles todos modificados, mudados, dentro de um plano nacional de educação que vá adiante, dentro de um sistema nacional de educação que funcione. É isso, por exemplo, que diz o Saviani, né? A ausência que nós temos de um sistema nacional de educação, a vivência que nós temos em processos descontinuados, a gente não consegue dar continuidade em nenhum grande processo dentro da educação brasileira. Então, o que essa extrema-direita faz? Propõe soluções muito fáceis. Olha, nossos índices de desemprego estão altíssimos. Vamos mandar os imigrantes embora. Fechar as fronteiras. Né? Vai para Cuba. Então, quer dizer, são soluções muito fáceis e que não resolvem. Tá? Inclusive, os serviços que os imigrantes fazem na Europa, nos Estados Unidos, são serviços tão precários que os próprios cidadãos norte-americanos e europeus se negam a fazer. Eu não vou discutir esse aspecto, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que essas soluções simplistas, fáceis, baratas, elas não vão à raiz do problema. E qual seria a raiz do problema? Seria essa questão da necessidade que o próprio sistema tem de manter uma multidão de desempregados. Tá? Aquilo que Marx já chamava de exército industrial de reserva. Agora, observe bem no seguinte. O Lula faz uma crítica acertada, faz uma crítica por dentro, porque essa pobreza, essa miséria acaba empurrando o povo em direção à extrema-direita. Agora veja, o Lula faz essa crítica na raiz dos problemas. Ele está corretíssimo no diagnóstico que faz. E ele mencionou ontem, sendo interrompido 7 vezes para aplauso, ele mencionou uma questão essencial, que é a desigualdade. Ora, a desigualdade está na essência, na base desse sistema produtivo. Por quê? Porque o sistema produtivo, ele já propõe, não é só que ele propõe, ele pressupõe a existência desigual de duas classes, de dois campos em disputa. Uma classe, um campo, detém todos os meios e modos de produção e concentra a renda. Uma outra classe, um outro campo, tem apenas a sua força de trabalho. E é uma massa de miseráveis e pobres, cuja renda, cuja riqueza, fruto do trabalho, for expropriada. Então, essa questão está na essência do próprio sistema. Por isso que a crítica do Lula é tão importante. Olha, nós temos uma condição desigual. Uma condição desigual, inclusive, imposta por diversos estados-nações, que exploraram muitos outros. Veja o caso da África e da América Latina, né, como foi explorada ali. Vamos mencionar aqui o Reino Unido, tá bom? Os Estados Unidos, para deixar mais evidente essa exploração de tantas partes no mundo. Mas não foram, claro, apenas essas nações, mas são as duas grandes nações imperialistas que nós tivemos recentemente. Então, observe, esse sistema já pressupõe uma desigualdade essencial, uma desigualdade na base. Agora veja você, aqui está a questão da contradição, que eu quero aprofundar um pouquinho com vocês nessa nossa conversa. Olha, isso é uma contradição do próprio sistema. Aí Lula recebe algumas críticas que eu considero também críticas muito fáceis e muito simplistas. Ah, mas Lula teria que aplicar isso na própria política interna, dentro do Brasil, né, romper com isso daí. Eu queria realmente que a pessoa me dissesse como, sabe? Como o Lula iria romper com tudo isso. Por quê? Porque nós estamos diante
de um Congresso, é o Congresso mais reacionário eleito no período redemocratização. Até então havia sido 2014, depois suplantado por 2018, e agora, claro, nós temos um ainda mais reacionário do que em 2018. E nós vimos como foi de 2014 a 2018 e vimos de 2018 a 2022. Então eu queria saber como é que o Lula iria fazer isso. Por quê? Porque essa política de extrema-direita, ela tem uma base social forte. Nós não podemos nos esquecer disso. Ela tem uma base social muito forte, muito forte. As pesquisas recentes dão conta de que 25% do eleitorado se identifica como bolsonarista raiz. Ou seja, radicalmente bolsonarista. 25% do eleitorado. Isso é capaz de colocar um candidato de extrema-direita já no segundo turno de uma eleição majoritária. A força política deles é indiscutível. Olha aí o Senado eleito em 2022. Olha a Câmara dos Deputados eleita. Então eu queria saber como é que Lula faria essas rupturas, sabe? Sozinho, diante de uma América Latina fragilizada. Porque não dependem, isso é importante, nem de Lula nem do PT. Porque o sistema é muito maior do que aquilo que está de imediato diante de nós. É claro que ele se evidencia aqui no nosso dia a dia, como Marx falava, né, na sua forma mais elementar, que é a mercadoria. Mas ele é muito maior, ele faz parte dessa grande estrutura. Agora, veja vocês, avançando na nossa reflexão. Imagine que o Lula chegasse ontem no seu discurso na ONU e dissesse assim: nós vamos, ainda em 2023, garantir educação de qualidade para todas as crianças. Vamos universalizar de verdade, vamos duplicar o número de escolas, vamos colocar 10% do PIB na educação. Vamos também arrumar a saúde, fazer muito mais do que temos feito até agora. Vamos triplicar os mais médicos, vamos dobrar o número de hospitais, de ambulâncias do SAMU, vamos colocar 3 vezes mais e etc. Vamos colocar mais 10% do PIB na saúde. Vamos garantir a alimentação na mesa, não somente 3, mas 5 refeições por dia. Vamos gerar um número muito maior de empregos a partir do Estado. Vamos, inclusive, retomar uma condição de pleno emprego. Vamos garantir moradia para todo mundo, vamos desapropriar todos os prédios abandonados nos centros urbanos, que já estão há mais de 5 anos abandonados, e vamos redistribuí-los para que sirvam de moradia. Vamos também realizar a reforma agrária no nosso país. Vamos estatizar realmente todo o transporte público, sem dependência de rede privada, e vamos multiplicar isso daí. Vamos também criar mais áreas de lazer, vamos arrumar a segurança efetivamente, redesenhar o papel do Exército. A discussão agora de que deveria acabar com a Polícia Rodoviária Federal, inclusive isso fora dito por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos acabar com a Polícia Rodoviária Federal. Vamos rearrumar a Previdência Social, inclusive anulando as reformas previdenciárias dos últimos 6 anos. Vamos garantir proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, né, e etc. Se Lula dissesse tudo isso, Lula estaria amparado pela Constituição. Porque o que acabei de fazer aqui foi ler justamente a redação da Emenda Constitucional número 90, de 2015, que são os direitos sociais. Agora imagine você o alvoroço que isso causaria. E mais, Lula teria poder, claro, poder político e poder social e econômico para fazer isso? Para implementar essas grandes reformas estruturais que nós precisamos? Ele teria apoio, por exemplo, para reestatizar as empresas? Eu vou nomear aqui a questão da Eletrobras, né, porque esteve aí na Justiça há poucos dias atrás. Ele teria algum poder
econômico, político e social para fazer isso? Ele teria apoio, por exemplo, da grande maioria da sociedade brasileira, porque para um movimento como esse ele precisaria de apoio aí, eu diria, pelo menos em torno de 80%. Mas a gente já sabe que 25% é de bolsonarismo raiz, sabe? E radicalmente petista gira em torno de 30% a 35%. Então, bem, eu acho que não tem essa força, sabe? Vamos aqui também, olha a dificuldade que tem sido para tributar as grandes fortunas. Você compreende? Então, nós temos uma contradição de base, que independe de Lula, independe do PT, independe, em certo sentido, do governo da hora. O que nós lutamos aqui agora, lamentavelmente, é melhorar ao máximo as condições, criar a possibilidade de formação e de consciência política e não perder de vista o horizonte da grande transformação social. É isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu acho que esse é um dos nossos vídeos mais longos, mas eu espero que você aproveite e tenha um espaço aí também para você conversar, interagir conosco e escrever aí as suas opiniões e as suas percepções, tá bom? Muitíssimo obrigado e até mais.